vidas, né? Ele estando no meio, ele sempre acontece algo diferente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 1:30. Eu sempre deixo os meninos da mídia tudo atrapalhado, né? Aleluia. Vamos lá. Louvado seja o Senhor. Lucas 1:30 fala de Maria. Vou falar de alguns textos com vocês. A gente não tem tempo para ler todos, mas eu vou mostrar a vocês qual é o ponto que eu quero chegar com vocês hoje. A palavra fala que aí o anjo disse a Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E a gente vê que Jesus, ela vai ficar grávida de Jesus, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Falando de Maria, a gente vai pegar Maria e vai encontrar ela numa situação. Uma garota de 16 anos. Imagina uma menina hoje, um filho ou uma filha de 16 anos ouvindo de um anjo. Imagine que para nós que já estamos lendo a palavra, crescendo com o Senhor, se um anjo aparecer em nossa frente, a gente vai querer saber se é um anjo mesmo de verdade ou é outra coisa, não é assim? E é porque a gente já ouviu falar de anjo. E muitos já estudaram sobre anjos. Mas aí, essa garota de 16 anos ouve um anjo, vê um anjo, e o anjo muda radicalmente a vida dela. Aí agora ela está numa situação de risco. Ela agora pode ser apedrejada, porque ela vai ter um filho, ela está grávida e ela ainda não está casada, ela só está prometida a José. Aí a gente vai ver que Jesus também entrou na vida de José. E muitos de nós não sabemos que quando fala da genealogia de Jesus e Mateus, que a gente sempre fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas você sabe quem é o descendente da tribo de Judá, na família de Jesus? Não é Maria, é José, que não participou em nada, só foi a figura que foi para representar o pai de Jesus. Mas foi ele que entrou na genealogia veio da genealogia de Judá, da tribo de Judá, da tribo que Davi fazia parte. E aí a gente não entende porque Jesus entrou e fez um negócio diferente na vida de todo mundo. Aí na vida de Maria, o anjo chama ela de agraciada, cheia de favor, cheia de graça. E hoje, abençoados, muitos chegamos dentro da igreja sem saber que esse favor e essa graça já está em nossa vida. Maria ainda não tinha Jesus dentro dela, mas ela já foi chamada pelo anjo de agraciada. O favor de Deus já estava sobre ela. Então ela também não devia se achar em condições de cumprir o chamado, de ser a mãe de Jesus. Mas ela disse uma coisa: se cumpra em mim segundo a sua vontade. Às vezes as coisas não parecem muito corretas. Às vezes a situação que você está vivendo não parece muito confortável. Ou muitos cristãos só acham que Deus está envolvido no negócio quando o mar está azul, calmo, quando as ondas do mar estão tranquilas. Não, irmãos, nem sempre porque está tudo bem é que Deus está lá. Porque o diabo já sabe onde você vai chegar. O diabo também conhece o mundo espiritual. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Deus é quem é. Mas o diabo está no mundo espiritual e ele sabe como as coisas acontecem. Então quando você se apega à palavra, o diabo já sabe onde você vai parar. Você vai querer cumprir a vontade de Deus. Você vai querer sair de uma vida de pecado. Você vai querer fazer a vontade de Deus para a sua vida. Então dificuldades vai se levantar como um ataque direto à palavra. Não é por sua causa, é por causa da palavra que está sendo semeada dentro de você. É pelo propósito de Deus que está dentro de você para ser cumprido. Vocês estão aqui? Então, o dinheiro vai ficar escasso, as dificuldades vão aparecer, mas sabe uma coisa? Deus quer que você continue avançando. Por isso Ele te deu uma palavra antes de tudo começar, para você ficar firme nela, colocar seus pés nela. E irmãos, abra comigo Números, vou bagunçar de novo a mensagem, viu? Números 23, 19, vai lá.
Aí você acha que pessoas te perseguem à toa. Aí você acha que pessoas vão contra a sua vida por besteira. É porque elas não gostam da forma que você se veste, ou por causa do seu peso, ou por causa de quem você é. Não, é um ataque direto à pessoa que você é em Deus. É um ataque direto ao que Deus está fazendo através de você. Então o diabo sabe que se você... Às vezes os alunos do Carisma, quando estão conversando comigo, e eles falam alguma coisa, eu digo assim: olha, eu sei onde você vai parar. E eles pensam que eu estou tendo uma grande revelação. E não é verdade. É porque durante esses anos a gente já sabe que quem se apega à palavra vai conseguir sair de todo tipo de circunstância. Irmãos, quando eu digo a vocês que Filipenses 4,19, às vezes eu tenho necessidade de falar como eu comecei. Eu comecei desacreditado, porque eu cresci dentro do evangelho que não funcionava, um evangelho que não mudava muita coisa. Mas eu via minha mãe apegada àquela palavra. Então se estava bom, estava tudo bem. Se Deus matasse, estava tudo certo. Se Deus não matasse, também estava tudo certo. Mas para mim não. Para mim eu já questionava se Deus é tão bom porque pessoas estão morrendo. E irmãos, eu tenho visto no meio do povo de Deus que é mais fácil culpar Deus da morte do que aceitar que é o diabo que está matando. Porque aí a gente coloca a responsabilidade para Deus e a gente leva uma vida empurrando com a barriga. Então tudo que acontecer é a soberania de Deus. Irmãos, o caráter de Deus está na palavra. E o caráter de Deus você começa a conhecer agora. Números 23:19, leia comigo. Deus não é homem. Fica só com essas 4 palavras primeiro. Deus não é homem. Então olhe para seu vizinho e diga assim: fique só com esses 4. Deus não é homem. Deus não é homem, não olha para você como as pessoas olham. Aleluia. Deus não é homem, Ele não te julga como as pessoas julgam. Aleluia. Deus não é homem, não se mete na sua vida como as pessoas se metem. Deus não é homem para te tratar segundo o seu pecado. Deus não é homem para dizer o que é que você merece ou não merece, como os homens fazem. Aonde vocês devem ir ou você não deve ir. Não, Deus não é homem. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe do que você precisa. E antes de tudo isso, de você mesmo ter necessidade, Ele já supriu cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Irmãos, eu gosto dessa coisa de Deus nos tirar do lugar de conforto. Porque quando a gente está num lugar de conforto, onde nada está acontecendo, a gente continua vivendo uma vida medíocre. Aí a falta chega. Não foi Deus que trouxe a falta, mas vai fazer você ir buscar uma palavra de provisão. Aí a doença não foi Deus que trouxe, mas na hora da doença você vai procurar uma palavra de cura na sua Bíblia. Porque às vezes de outra forma você não iria buscar. Aí as pessoas têm outro ditado: se não vem pela dor, se não vem pelo amor, vem pela dor. Irmãos, não, Deus não usa nada do diabo para te atrair a Ele. Irmãos, nós nos apaixonamos pelo Senhor é por quanto Ele nos amou, é por quanto Ele fez por nós, é pelo quanto Ele nos abençoou, sem a gente dar nada em troca. Então Deus não é homem para olhar como você chegou até aqui e saber suas fragilidades. Deus não é homem para expor as suas fragilidades. Deus não é homem para expor os seus pecados. Deus não é homem para fazer nada disso, irmãos. Deus é um ser sobrenatural. Ele é seu Pai. Ele ama você. Ele te aceita do jeito que você é. Esse é o Deus que a gente serve. Então, volta lá para Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Então a primeira coisa que Deus não pode fazer é mentir. Agora veja outra. Nem filho do homem para que se arrependa. Ei, peraí. Vamos lá. Esse peraí é bem nordeste mesmo, né? Vocês já estão acostumados, né? Agora veja, ele diz: olha, nem filho do homem para que se arrependa. E irmãos, e muitas vezes a gente está pensando que Deus diz uma coisa e depois ele se arrepende. Aí ele diz que supre suas necessidades, mas aí você não está vendo ela sendo suprida. Aí você diz: Deus mudou de ideia.
Ei, Deus não se arrepende do que Ele falou. Ele disse que é o seu pastor e nada faltará. Ele disse que pelas pisaduras de Jesus você já é sarado, então você é sarado. O problema, irmãos, é que nossa mente está tão cheia de coisas erradas, e essas coisas erradas terminam sendo mais fortes do que o que a gente crê dentro do nosso espírito. Então, quando as circunstâncias se levantam, a gente, ao invés de ficar com a palavra, a gente fica com o que a gente sente, a gente fica com aquilo que a gente está vendo. Mas seus olhos devem estar firmados na palavra, seus olhos devem estar firmados em Jesus, que é a palavra. Amém? Então, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para se arrepender. E parece às vezes que a gente está servindo um Deus que é esquizofrênico, que se alegra na dor do povo dele, que se alegra em tudo ser difícil na vida da igreja. Não, irmãos, tire essa mentalidade da sua mente hoje. Deixe que Deus arranque isso. Eu lembro falando do povo do Egito. O povo do Egito foi tirado do Egito, mas, irmãos, o Egito estava dentro deles. Quando Deus começou a manifestar um novo estilo de vida para eles, eles foram em Moisés e disseram: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Lá a gente tinha comida, lá a gente tinha o que beber, lá a gente não ia morrer. E muitas vezes, irmãos, quando a gente se converte, recebe Jesus, chega dentro da igreja, aí a gente começa: mas depois que eu fui ser crente, as coisas ficaram difíceis. Não, irmão, elas já eram difíceis. Agora você não via a bagunça que você estava. Agora chegou luz, e agora Jesus vai botar a sua vida em ordem. Agora não segundo os princípios que você estava acostumado, segundo os novos princípios da palavra. E esse é o problema, a gente não quer os princípios da palavra. Sabe por quê? Porque tem que se comprometer, você tem que gastar tempo, ou seja, gastar não, ganhar tempo com a palavra. Você vai ter que deixar de fazer coisas de televisão para estar com a palavra. O Espírito Santo vai te tirar de onde você está, vai dizer assim: ei, isso que você está falando não fala mais. Ei, isso de se meter na vida do outro também não deve fazer. E aí Deus vai começar a tratar com o seu caráter. E o problema da igreja é que muitas vezes, irmãos, a gente não quer ser tratado nesse nível. A gente quer receber as bênçãos, a gente quer ver as manifestações do milagre. Mas, irmãos, tem um fruto do Espírito que você precisa praticar, tem o andar em amor que você precisa fazer. Então vamos lá de novo. Então Deus não mente, Deus não se arrepende. Não, porventura, tendo Ele dito, não fará. Então, irmão, tudo que Deus diz que faz, Ele faz. E esses dias aqui em cima alguém disse, aqui ministrando disse: se você está dizendo que Deus disse e não aconteceu, é porque Ele não disse. E a igreja, irmão, está usando uma frase muito interessante: Deus falou comigo isso, e as coisas só estão dando errado. Irmão, para procurar emprego não precisa de direção de Deus, não, precisa ter fome e conta para pagar. É isso aí, é desse jeito aí. Vocês foram embora? Vou repetir. Irmão, para procurar emprego só precisa ter fome e conta para pagar. Não precisa de direção de Deus. Foi todo mundo para casa agora. Que a gente está querendo, irmão, direção para o que a gente já tem. A Bíblia já está cheia de direções, mas a gente não quer gastar tempo com isso. A gente quer que o profeta fale para nós e diga o que a gente deve fazer, ou o que está sendo feito de errado. Irmão, você tem o Espírito Santo. Olha para seu vizinho e diga: você tem o Espírito Santo. Agora, nós temos uma palavra que de Jesus é a nossa porta e Ele nunca está fechado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diga: Jesus é a sua porta e nunca está fechado. Ela nunca está fechada. Ela sempre está aberta. Então, irmãos, Deus, Ele disse, Ele vai fazer. Ele falou, Ele vai cumprir. E como eu digo a Rafael, a gente tá, de vez em quando eu olho para Rafael e faço assim, né, Rafael? E ele faz para mim. Sabe por quê? O que significa isso? Dá sangue no meio da canela, mas a palavra vai se manifestar. E sabe uma coisa? Dance no meio do sangue, mas continue acreditando que aquilo que Deus falou, Ele vai manifestar. Não, irmão, Deus não tem vontade de suprir uma necessidade e outra não. Ele diz que vai suprir todas. Então aceite que são todas. Amém? Ah, mas eu não tenho família. Olha aí para teu lado e vê a tua família que Deus te deu.
Olha para teu lado e vê filhos que Deus colocou na tua vida. Colocou, irmãos, pessoas para você cuidar, mais velhas, mais novas, sabe, para cuidar de você e para te aceitar do jeito que é. Amém, gente? Então vamos lá. Agora abra comigo Lucas 10, 38. E aí a gente vai encontrar Marta e Maria. E deixa eu te falar uma coisa. Vou falar das mulheres primeiro. Marta e Maria, duas irmãs, elas chegam e vão receber Jesus. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Vai lá, meninos, conta mais. Maria, sua irmã, ficou sentada. Deixa nesse. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Irmãos, hoje tem muitas mulheres que não estudam. Hoje ainda tem muitas mulheres que não vê um futuro para elas, porque ainda tem de casa confortável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele tempo, mulher não sentava aos pés dos rabinos para ouvir nada. Mas essa mulher escolheu ficar sentada ouvindo o que Jesus estava falando. Ah, meu marido estuda, mas eu não. Todo mundo em casa estuda, mas eu não faço. Irmão, sabe o que foi que Jesus fez aqui na vida dessa mulher? Restaurou a condição dela de estudar, de sentar, de ouvir e, irmãos, de ter conhecimento como qualquer um homem naquela época. E foi na época de hoje não, foi naquela de lá. Então essa foi uma coisa que Deus, que Jesus restaurou na vida de Marta. E Maria vem reclamar com ela e diz assim: Senhor, olha, não te dás que eu estou fazendo tudo e ela está sentada, manda ela vir me ajudar. Aí sabe o que é que Jesus diz a Maria? Ele diz assim: olha Marta, olha Marta, Maria escolheu a boa parte e ela não lhe será tirada. Então, abençoados, eu estou cansado de chegar nas igrejas e dizer: as mulheres não são cheias da palavra, porque os homens se dedicam mais à palavra do que as mulheres. A gente vê uma quantidade de mulheres, de homens, sendo levantados num chamado e as mulheres não. Mas hoje eu vou declarar diferente nessa igreja. Aqui está sendo formada uma geração de mulheres cheia da palavra. Agora olhe para a mulher que está do seu lado e diga: ei, está falando de você. E às vezes, abençoado, eu tenho necessidade, como eu estava dizendo a vocês, de ver pessoas, de falar de como eu comecei. Essa minha Bíblia, eu uso ela há mais de 26 anos. E essa Bíblia é toda arriscada de meus meninos. Porque quando eu fui convidada para dar a primeira aula, eu aprendi a dar aula sentada no chão, com eles dois riscando minha Bíblia. O material que eu estava estudando. Não mata você não. Agora, mulheres, você não vai deixar de lavar? Porque quando as pessoas olham para mim, acham que eu não cozinho, acham que eu não lavo, não tomo conta da máquina de lavar, do fogão. Quem gosta de limpar fogão aqui? Eu não gosto. Irmãos, prato, dá vontade da gente jogar tudo fora. Disco voador deles. Cadê vocês, meninas? Só sou eu, é? E se a roupa pudesse ser lavada sozinha? Mas, irmãos, continuamos fazendo as mesmas coisas, mas existe graça para nós. Amém. Existe graça, existe favor do Senhor e o Espírito Santo está o tempo todo lá para te ajudar. Amém, gente? Então, irmãos, vamos ser ministros, mas antes de ministras, somos dona de casa, somos esposa, somos mãe. E esse também é nosso chamado. Cadê vocês? Até os homens, ó, só os homens poderiam gostar dessa parte. Só os homens já deveriam gostar dessa parte. Que as suas mulheres foram chamadas no ministério, mas não vão ser impedidas de cumprir as outras coisas dentro de casa. Agora, homens, facilite para elas. Eu ensino muito a meus rapazes, eu digo assim: olha, você não precisa fazer nada, mas não solta nada fora do lugar, solta no lugar certo. Então, irmão, toalha molhada em cima da cama? Não, é no banheiro estendida, ou no varal. Então solta no lugar certo. Vai facilitar a vida da tua mãe, vai facilitar a vida da tua esposa. Cadê vocês? Foram embora de novo? Foi todo mundo embora. E mulher, agora não é hora de você olhar para ele. Eu não lhe disse? Não disse não, só olha para frente. Amém. Irmão, parece que é uma coisa demais tirar um prato da pia, da mesa e levar para a pia. Irmãos, isso é demonstração de carinho, de amor de Deus derramado no seu coração. É verdade. Amém, gente? As pessoas soltam coisas no chão e esperam que outras venham tirar sapato no meio da casa. Por que não larga o sapato no lugar certo, gente? Deus está falando, hein?
Agora depois vai reclamar com a mulher porque não tirou o sapato. Ei, peraí. Tem alguma coisa errada nessa matemática não, gente? Tem ou não? Vocês foram embora, vocês não sabem do que eu estou falando não, né? Então vamos lá. Agora veja, Deus entrou também, Jesus também entrou na vida de Lázaro. Jesus entrou na vida de Lázaro, irmão de Marta e Maria, e fez uma coisa nele. Com amizade, Jesus tinha uma amizade com ele, mas agora Lázaro estava morto. E agora Jesus entrou com ressurreição na vida de Lázaro. E ele diz, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, você já pararam para pensar que nessa frase, ressurreição vem antes de vida? Não era a vida depois ressurreição, não? Não, Jesus sempre começa do final para o início. Então ele começa de dentro para fora. Ele ressuscita e manifesta a vida. E é o que Deus está fazendo na tua vida. Ele está ressuscitando teus sonhos. Ele está ressuscitando sua alegria. Ele está ressuscitando a sua paz. Ele está arrancando você de onde você estava e trazendo você para a alegria do Senhor. A alegria transbordante. Um reino de amor, de graça, de favor. Irmãos, o povo de Deus tem que abrir a boca e começar a declarar: eu tenho favor, eu tenho graça do Senhor. Irmão, não que eu tenho crise, eu tenho problema. Isso aí você já sabe, não está mudando a tua vida. Deixa a ressurreição de Jesus entrar hoje na tua vida. Restaurar a sua alma, restaurar seu espírito, restaurar seu corpo. Irmãos, ele não tem problema em mudar nada dentro de você. Então hoje é uma noite de milagre para a tua vida. Aquilo que você acha que não tem solução, você dizendo, tem solução sim. Olhe para seu vizinho e diga, tem milagre para você hoje. Diga só, receba. Diga só, é meu, é agora. Não sei como vai se manifestar, não me interessa, mas Jesus disse e eu aceito, eu recebo. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus fez uma coisa diferente na vida de cada pessoa. E sabe, tem um negócio que na hora que a gente começa a se conformar, vou voltar para isso. Quando a gente começa a se conformar com a nossa vida, irmão, tem coisas que vêm de circunstâncias que vai te arrancar do lugar onde você está. E eram atitudes, decisões que você já precisava ter tomado há muito tempo. Sabe, irmãos? Quando o dinheiro começa a faltar e você começa a pensar que você podia ter guardado mais, podia ter sido mais diligente. E aí Deus restaura de novo, e aí você aprende agora a fazer diferente, a ser diligente. Agora, irmão, muitas vezes a gente está tão confortável numa igreja, a gente está tão confortável numa situação, e aí a gente não quer sair dela, porque está tudo certo. Mas aí algumas coisas começam a acontecer e você diz, mas Deus sair da vontade de Deus? Não, agora que você está entrando na vontade de Deus. Porque se você continuasse ali, você ia morrer. Mas aí Deus te arranca dali, e irmãozinho, os processos nem sempre é muito fácil. Mas para Jeremias, Deus disse a ele, olha, você não diga que é muito novo. O que você precisa, eu já te dei. Então vai lá, pessoas vão ouvir a palavra e vão ser como a testa dura, o coração endurecido. Mas sabe de uma coisa? Você vai lá, você vai arrancar, você vai derrubar, você vai destruir. Agora depois você vai plantar, depois você vai semear, você vai cuidar, você vai edificar, vai levantar, vai fundamentar, e aquilo ali agora vai dar fruto certo. Então, irmãos, tem coisas que estão saindo da tua vida, ou coisas que vieram para tirar a estabilidade na tua vida, e você só olha e diz assim, nada está acontecendo. Ei, não é porque não está acontecendo, não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Muitas coisas estão sendo rompidas hoje no mundo espiritual por causa da sua decisão de ouvir Deus e de praticar o que Ele está falando com você. Irmão, na hora que aquela mulher sentou aos pés de Jesus e decidiu que ao invés dos afazeres, ela ia ouvir Jesus, ela rompeu no mundo espiritual algo. Quando você decide que você vai amar o Senhor e amar essa palavra, independente do que esteja acontecendo, muitas coisas vão ser rompidas na tua vida. Sabe, irmãos, quando você decide orar em língua sem saber o que está acontecendo,
mas acredita naquilo que o Senhor falou, naquilo que Ele ensinou sobre oração em língua, sobre comunhão com o Espírito Santo, você vai começar a ver que tem horas que não tem motivo de você ter alegria, mas tem uma alegria contagiante dentro de você. E sabe o que é isso? Rompimento. É coisas que vão começar a se manifestar de forma diferente. É coisas que estavam travando tua vida e agora não vão travar mais. Sabe por quê? Porque você resolveu mergulhar. Você não ficou só com água pelos arteiros. Você resolveu deixar a água subir. Chegar ao nível que você vai ter que se entregar ao controle do Espírito Santo. E é por isso, irmão, chega uma hora que a água, eu não sei nadar. Quem sabe nadar aqui? A maioria sabe. Então, quando a água chega num determinado nível, seus pés não estão mais alcançando a terra, irmão, a hora de nadar e se entregar ao mover do Espírito Santo. É isso, é onde Deus quer que você chegue. E, irmãos, e a vida em Deus é sempre emocionante. É verdade. É assim, você nunca sabe para onde vai. Mas ele diz que o crente, quem anda no Espírito, é como o vento. A gente só sente o soprar do vento, mas não sabe nem para onde ele vai, nem de onde vem. E é assim que é a vida do cristão. Mas, irmãos, isso é emocionante porque Jesus é quem está no controle. O Espírito Santo é quem te conduz, é quem te guarda, é quem te leva a se aprofundar em Deus. Vocês estão entendendo, gente? Então, se a gente for ver, Jesus entrou na vida de Zacarias. E aí ele disse, agora eu posso ir para Deus, eu posso ir embora, porque eu vi o Salvador. Aí, irmãos, a gente vai ver que onde Jesus entrou, a situação nunca ficou igual. Então não importa como você chegou aqui hoje à noite. Olhe para seu vizinho e diga, não importa como você chegou aqui hoje à noite. Jesus já entrou na tua vida. E o que está bagunçado vai ser organizado. Amém, gente? Já são 10 horas? Já? Eu quero que vocês fiquem de pé. A gente tem muito do que falar, mas o Espírito Santo pode fazer muito mais do que eu na sua vida. Lembra que eu não sei seu nome, mas o Senhor sabe. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe o que você precisa que Ele intervenha. E Ele já começou. Ele já está fazendo. Deus tirou você de casa hoje e trouxe para aqui, para você saber que Deus mudou a vida. Irmãos, aqueles discípulos quando entravam em Emaús, eles se encontraram com Jesus, mas eles não reconheceram que era Jesus. E lá no final eles disseram assim, ei, não nos ardia o coração quando estávamos conversando com Ele? Irmãos, Jesus arde dentro de você. Esse fogo que queima, que você quer mais do Senhor, irmãos, isso é o Espírito Santo que faz. E Ele nunca te deixa. Quando as pessoas chegam num ponto de comunhão com a palavra, de comunhão com o Espírito Santo, de orar em línguas, eu digo a elas, não desista de onde você chegou. Porque se você desistir, sabe o que vai acontecer? Você vai regredir, vai ter que começar tudo de novo. O ponto que você já chegou em Deus, você não pode voltar, você não pode desistir. Pare e diga ao Espírito Santo, eu não tenho condições de ir à frente, então me ajuda a ir à frente. Mas atrás eu não vou dar nenhum passo para retroceder. Nós não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam. Abra sua boca e diga, eu sou dos que avançam, eu não retrocedo, eu avanço. Aleluia. Você é daqueles que avançam. Você é daqueles que avançam. Dê um passo pequeno todo dia. Peça ajuda ao Espírito Santo todo dia. E Ele vai continuar te levando para frente. Ele nunca vai te colocar para trás. Ele nunca vai te deixar onde você está. Ele vai manifestar o desejo dele na vida da sua família. Ele vai manifestar o desejo dele na sua família. E, irmãos, enquanto pessoas pensam que elas estão nos pisando, estão nos colocando para baixo, a gente está só enraizando mais para baixo. As raízes estão ficando profundas, estão buscando minerais no solo, que é a palavra. E aí, quando as pessoas menos esperar, você vai estar dando fruto triplicado, coisas vão estar acontecendo, e pessoas, essas mesmas pessoas, vão olhar para a tua vida e vai dizer assim, isso aí só Deus podia ter feito, só Deus pode fazer na tua vida,
Só Deus pode manifestar.